Olá, olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nossa última aula. Pessoal, já está batendo aqui uma tristeza. Pois é, essa longa trajetória aí. Que bom que você chegou até aqui. Isso é muito importante, importante para você, para a sua carreira, para as decisões futuras, né? Vocês estão aí percebendo, né, a psicultura como um campo de atuação e necessária, né? Necessária no que eu posso dizer de profissionais, né? Se dedicando aí ao cuidado com o pescado, com o peixe, com a piscicultura, né? Em todos os aspectos, né? O meio ambiente, o animal, o ser humano, a cadeia produtiva, né? Muito legal, muito bacana mesmo. Que bom ter você aqui comigo e ainda nessa última aula, tá? Eu preparei aqui nossa aula. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela. Lá. Nossa, opa, eu compartilhei o Saiba Mais. Espera aí, deixa eu cancelar aqui. Tá? Vamos ver aqui. Espera aí. Emoção, é muita emoção. Deixa eu compartilhar aqui a aula 10. Bora lá. Bom, nosso último assunto, vamos fazer um panorama, né? Trazer um panorama, um aspectos, todos os aspectos econômicos e o mercado da piscicultura. Bora lá. Vamos fazer aí uma passagem pela parte econômica da piscicultura, ter uma noção aí de como que está o mercado brasileiro e a análise de viabilidade econômica dessa atividade. Vamos falar novamente um pouquinho sobre a cadeia produtiva, a parte da comercialização e a tendência de mercado na piscicultura, tá? Bom, vamos lá. Bom, vamos acompanhar aqui, porque dentro desse crescimento global aí da piscicultura, né, a gente tem aí visto que é significativo. Então, deixa eu só pontuar aqui com a minha caneta, para a gente... Peraí, vamos lá. Vocês aí do outro lado aí também vão anotando aí essas informações, tá? Então, a gente tem um crescimento grande nas últimas décadas, tá? A gente tem o mercado global consumindo aí, né, mais ou menos, né, nessas últimas décadas, respondendo por mais de 50% dos peixes, né, de consumo global. Países como a China, a gente vale destacar, né? Índia e Indonésia são os maiores produtores. Então, a Indonésia também, principalmente a parte de carcinicultura, mas a gente tem um milenar, né? A China, né? A Índia, são assim, países que têm essa cultura, essa tradição da piscicultura. E o Brasil, ele já foca, né? Temos potencial, sim, até porque a gente tem uma costa enorme, né? A nossa costa brasileira, desde lá do Nordeste, descendo, Sudeste, e vai para o Sul, né? Muita água, o nosso continente, né? Dentro, as águas continentais, a gente tem potencial, mas o Brasil focou, né, muito em agricultura, agropecuária, né, o consumo, né, e a produção de gado, né, suinocultura. Bom, né, saibamos, né, a avicultura também, saibamos que ele tem sim um potencial, né, e temos uma parcela aí grande né, dentro essa dinâmica econômica, temos uma parcela aí da piscicultura, sim, tá? Bom, a gente sabe que a China continua liberando, né,
no aspecto, assim, de produção mundial. Inclusive, andei lendo, andei também conversando com algumas pessoas que há essa busca por território, ocupando, né, nosso território, terras, né, que estão sendo, muitas vezes, entrando como arrendamentos, né, para atender esses países, a demanda desses países, o Brasil está permitindo, né, a produção e a exportação para a China, tá? Então, espaços já destinados à piscicultura está sendo projetado, tá? Isso eu quero que vocês entendam, está sendo projetado para a criação, né, de pescados, peixes, na piscicultura, né, tilapicultura muito grande, né, a tilápia, ela tem aí um destaque, tá, da nossa produção nacional, assim, das espécies que são cultivadas, a tilápia é a primeira, depois a gente tem o tambaqui, né, e outras espécies nativas, mas a tilápia, ela vem alcançando, né, um patamar alto aí. Vocês estão vendo aqui as duas espécies de tilápia, a tilápia vermelha e a tilápia cinza, tem na literatura, vocês olham aí também a do Nilo, né? A tilápia do Nilo, tá? Ela tem essa característica preta e branca, né? Tem literatura que fala assim, tá? Mas ela tem essa coloração, né? É uma mescla aí, tá? Tem uns pontos aí mais escuros, tá? E a outra bem mais avermelhada, tá? Bom, então, esse aumento, né, significa que também está tendo aumento de proteína, né? Está tendo a demanda da proteína, que vai, no caso, impulsionar, né, a alimentação, certo? A alimentação para as pessoas está colocando proteína na mesa das pessoas, e aí a gente vê que a aquicultura, né, a criação dos organismos aquáticos, ela vai, no Brasil, aí, ter um aumento de dois, a gente alcançou aí um patamar de 841 mil toneladas de peixe. Quando a gente vê a porcentagem de crescimento do ano anterior, de 2021 para 2022, a gente vê um acréscimo, um aumento aí de aproximadamente 5%, tá? De, aumenta-se a produção, significa que novos empreendedores ou até mesmo novos locais estão sendo preparados para ofertar aí o pescado, o peixe, tá? Bom, vamos continuar aqui. Então, o crescimento, né, existe aí uma previsão no setor, a gente fala que essa projeção da produção aquícola vai continuar se expandindo, vai continuar crescendo, tá? Principalmente com essa questão do alimento sustentável, o alimento saudável, o alimento, né, dentro da cadeia que você possa também fazer a autossustentabilidade, né? Então, esse conceito da escolha do alimento saudável, né? Tirar o fast food e colocar o peixe na mesa, tem estimulado o mercado a produzir aí um consumo, né, uma busca por consumo, e as empresas estão aperfeiçoando isso, né? Elas estão preparando já o pescado, está preparando, né, para o dia a dia da pessoa trabalhando ali, a facilidade, né, que tem aí da filetagem, né? Então, já temos, né, empresas, né, que vão preparar o abate, até mesmo trabalhar esse produto até a mesa do consumidor, tá?
Então, esses avanços tecnológicos estão permitindo, né, aumentar também essa demanda, porque você tem técnicas, tem automação, né, muitas vezes você não vai precisar pagar aquela pessoa para jogar ração, lembra? Durante o decorrer da aula eu falei para vocês que é necessário um controle, né, tá ali fazendo a verificação da análise de água, colocando comida para o peixe. Bom, hoje, com essa tecnologia, a gente já tem aí uma automação disso, tá? Coloca-se já na água eletrodos para monitorar, então você pode remotamente fazer isso, e até mesmo uma questão de fornecimento da ração. Já tem máquinas aí que vão fazer aí de hora em hora, né? Vai contabilizar ali quanto tempo vai lançar sozinha a comida para o peixe, tá? Vai ofertar, né, a quantidade correta, vai fazer um cálculo, né? Quanto que é o estoque, né? Quanto tem ali de peixe, né? Naquele viveiro, naquele tanque. Pois é, gente. Então, hoje, tudo indica, né, que temos esses avanços e as políticas em conjunto, trabalhando essa questão da sustentabilidade, tá? Aqui vocês estão vendo um mapa, né, com aí as localizações aí, né, tem até um site da FishBase, vocês estão vendo, né? Aonde temos aí muitos pontos aqui de locais aonde vai ter aí bastante a produção, né? A produção aí. Eu peguei essa foto aqui e não discriminei para vocês. Tá? Ah, tem dados de pescados. Mas vamos ver adiante, vamos lá. É só mesmo para vocês saberem, né, dessa expansão aí, tá? Bom, no Brasil, então, como eu falei, mencionei, você tem a costa brasileira, nosso clima favorecendo. Recurso hídrico não vai faltar, né? Agora, o que a gente precisa é ter planejamento, uma gestão aí, né, dessa questão de poluição, que a gente sabe que toda atividade gera um impacto. Então, como administrar isso, como trabalhar, fazer o tratamento correto, né, dessa água. Então, por isso que hoje a gente já tem a reutilização dessa água para outras atividades, não só a piscicultura, mas a agricultura, né? Fazer o uso dessa água em outras atividades, trabalhando paralelamente. E aí a gente pode pensar aí, né, numa produção de alcance de 2 milhões de toneladas até 2030, tá? E a gente pode, de fato, né, ter aí uma oportunidade, eu digo assim, né, uma vez que você tem tecnologia, melhoras na infraestrutura, políticas que vão incentivar o setor, o Ministério da Pesca permitindo e trabalhando para portarias, para leis, né, de fato funcionar. Então, a gente só tem a crescer nesse mercado, né? Essa é a opinião também positiva aí do cenário, tá? Uma vez que a população precisa, carece, né, de proteína. Bom, e é uma proteína fácil, uma proteína de rápida conversão e, né, com baixa aí gordura, uma série de coisas aí, de diversos aminoácidos, né, ricos, né? A gente sabe que o pescado, né, a pesca em si, ela vai trabalhar também a parte nutricional, né? Então,
Bora lá, vamos entender que a piscicultura, tá? Ela vai ter uma relevância, ela não é uma atividade deixada de canto, ela é uma atividade de relevância que a gente vai falar globalmente de segurança alimentar global, tá? Ela está, de fato, combatendo a fome, tá? E principalmente nos países que a gente fala em desenvolvimento, ok? Bom, vocês sabem que, como eu já havia dito, a proteína animal, a proteína do pescado é de alta qualidade, vai melhorar, vai servir para a nutrição e a saúde de populações vulneráveis, e a gente sabe também que vai gerar emprego. Então, uma vez que você demanda dessa atividade, você vai gerar também a necessidade de técnicos, de médicos veterinários para estar atuando, e vai ter as regiões favorecidas, enriquece a região, tanto região que a gente pode falar de regiões continentais, onde tem água doce, propriedades rurais, ou até mesmo as regiões das litorâneas, né? Regiões ribeirinhas, né? O pessoal, a população ribeirinha que carece ali, né? Vai gerar mais emprego. Então, as regiões costeiras também são afetadas, né? São relevantes para a produção, tá? Onde a gente vai encontrar água. Bom, visto dessa maneira, então, a gente tem que entender um pouquinho essa viabilidade econômica, tá? Por quê? Porque é um projeto, né, formiguinha ali, entendam como é a cadeia, né, da produção, conhecendo toda a espécie que você vai criar, as condições que aquela espécie necessita, tá? E mais, né, a água que você vai ter que descartar, né? Você vai ter que prever a questão ambiental, não somente o impacto daquele empreendimento, mas como tratar aquela água depois do uso, tá? Porque aquela água, ela não pode entrar no rio, no riacho, ser despejada sem os devidos tratamentos prévios, né? Estando de acordo com o CONAMA 357, né, de acordo com o complemento 430, que fala dos efluentes, tá bom? Bom, gente, aqui a gente vê aí, né, um cenário aí, né, de busca de lucro, né, busca também, né, de pagar as contas ali, só que é evidente que se não tem um planejamento e também um local adequado, você pode perder tudo, colocar tudo para desmoronamento, né? Então, é lógico que se você fizer aí você utilizar ferramentas que vão te ajudar aí ter informações a respeito do lucro, investimento, tá? E dos riscos também que você corre nesse investimento, é claro que também tem a demanda do mercado, é uma projeção do comportamento do mercado, muitas vezes você vai ter que sair e perguntar para as pessoas, né? Fazer uma pesquisa de campo, ver se aquelas pessoas realmente poderiam consumir aquele pescado, né? O que elas acham, tá? Então, você vai trabalhar isso muito antes de ter o teu negócio. Então, o médico veterinário, ele entende do animal, ele entende do processo de produção, mas ele também tem que ter essa noção da infraestrutura, dos custos que poderão ser gerados e as receitas também, né? Então, a gente vai entrar aqui nesse item de custos, tá? Caracterização dos itens de custo. Vamos anotar alguns pontos importantes. Então, a gente tem a estrutura de custos e receita.
vamos ter o chamado custo operacional efetivo. O que seria isso? É a soma de todas as despesas diretas que são pagas pelo produtor, são pagas pelo titular, o tutor ali, o proprietário, tá? Que vai iniciar o negócio, vai administrar o negócio e vai concluir um período, um ciclo de produção, tá? Durante um ano aí, dependendo da espécie, aí você tem de 6 a 8 meses, né? Ou até mais rápido, como a tilapicultura. A tilápia é muito mais rápido. Bom, e a gente vai entender esse coeficiente, que é o custo operacional efetivo, que vocês já sabem o que é, se eles vão ser renovados novamente, todas as despesas novamente no próximo ano, tá? A cada ciclo produtivo, ou semestralmente, tá? Rever esses componentes aí, tá joia? Bom, ainda nesses custos, né? Quanto que vai gastar? A gente tem o custo operacional total, que vai ser o resultado da soma entre o custo efetivo mais as depreciações dos maquinários, significa que vai ter momentos lá do pH-metro, lá do oxímetro, né? Precisar aí serem trocados, ir para manutenção, né? Ou muitas vezes você vai comprando, né? Investindo naquilo porque é necessário, né? Então, e os implementos e benfeitorias que foi feito no local. Então, vai prevendo aí o custo da manutenção das canaletas, por exemplo, né? Então, fazendo isso, né, tendo essa visão, você vai saber que o custo operacional total vai indicar a possibilidade de reposição da capacidade produtiva do negócio a um prazo maior, né, que é ao longo prazo, além da remuneração do responsável, que vai ser o gerente da atividade, tá? Além da remuneração de alguém aí que vai estar na frente, né, da obtenção desse gerenciamento do negócio, tá? Então, lembrando, vai ter custo operacional total, vai ter custo, né, nos maquinários, nas benfeitorias, uma troca, por exemplo, de um pallet, que vai colocar lá a ração, é necessário trocar de quanto em quanto tempo, né? Então, isso aí vão, aos pouquinhos, como entende do negócio, vai entender também como administrar, tá? Tem que saber aí, tá? O médico veterinário, ele tem que ter essa noção. Bom, a estrutura, né, uma vez que ele está ali na equipe, né, ou ele mesmo é o dono do empreendimento. A estrutura, continuando, eu vou ter mais um custo, tá, gente? É o custo total, que vai ser a soma lá do COT, né, que eu acabei de falar, mencionar, do custo operacional, que vai ter as depreciações, tudo, e a somatória dos custos de oportunidade dos bens de capital. Então, a gente diz, né, a parte do empreendimento que todos os custos são implícitos, né? Aqui vai ter os fatores que gerariam, né, em investimentos alternativos. Então, a gente tem aí bens de capital, do capital circulante próprio e do capital da terra também. Aquele valor que vai agregar, né, aquele empreendimento, aquela terra, né, vai ser, então, um capital circulante próprio ali, que está movendo o negócio e também está gerando saldo positivo na questão da terra, do cuidado da terra, daquela terra que está sendo produtiva, tá? Mesmo ela sendo, né, vários e vários tanques, né? Tá? Então, é através disso
que o método de custo operacional, vamos aqui entender isso aqui, né? Então, por meio do método do custo operacional, quanto vai gerar, eles vão ser desenvolvidos, com isso, indicadores contábeis. Então, aqui, ó, indicadores contábeis. E esses indicadores contábeis, eles vão expressar, vão indicar, de uma forma geral, as unidades produtivas que geram valor e as que não geram valor. E quanto que a gente vai pagar custo de produção se vão ser maior ou menor que o preço da venda. Então, olha só, tudo que você vai investir, tudo que você vai gastar, você vai depois ter de volta esse valor vendendo o produto, então você vai ter aí o preço da venda. Então, a gente vai denominar como receita bruta. Receita bruta da produção. A margem bruta, ela é uma subtração da receita bruta e o custo operacional aí, tá? Então, a gente tem esse cálculo aqui, subtração, e a margem bruta é uma subtração, tá? Da receita bruta menos esse fator aí, né? O COE. Deixa eu voltar aqui só um slide. Espera aí. Voltar mais um, que é o custo operacional total. Põe isso aí no caderno, coloca lá custo operacional total, que você vai ter que gastar no total. Opa, deixa eu voltar mais um. Peraí. É o efetivo, tá? O operacional, mas o efetivo que são as despesas diretas, né? Só lembrando aqui, total das despesas que você vai ter diretamente tendo que pagar para poder ter todo esse custo. Ração, por exemplo. Então, custo operacional efetivo. Bora lá? Então, eu vou ter aqui a minha receita bruta menos, né, a receita que eu estou recebendo, menos tudo aquelas coisas que eu já paguei lá no começo, tá? Efetivo. Bom, quando eu tenho uma margem bruta positiva, isso quer dizer que minha receita bruta é superior, eu tenho ganho mais que os meus gastos efetivos, né? Vamos supor, eu vou comprar ração, vários pacotes de ração, mas no final eu vou ter aí uma margem bruta positiva, porque eu vou vender e ainda vou comprar mais ração, tá? E vou ter ainda um lucro, tá? Então, ele salda, ele vai zerar aí o custo da atividade dele, da operação efetiva que ele fez, tá? O custo operacional efetivo. Então, ele zera, ele paga. E a atividade agropecuária, nesse sentido, será mantida a curto prazo, no curto prazo. Bom, se ela deu negativa, vai significar o quê? Que a receita bruta que você vendeu, que aquele valor está inferior do que você gastou com tudo aquilo. E aí é uma atividade, né, antieconômica. Então, você está gastando, está pondo dinheiro e não tá tendo lucro, não está recebendo. Isso é ruim, tá? Então, nesse caso, o produtor encontra-se em uma atividade subsidiada, ele está colocando as coisas dele ali e não está tendo retorno, ele não está tendo lucro nenhum, tá? No curto prazo, gente, muitos param tudo e saem, abandonam a atividade, tá? Então, tem que trabalhar também a parte de vendas, tem que trabalhar também como vai ser o mercado, né? Para comprar o seu produto. Com que mercado é esse? Onde você vai mostrar, onde você vai atuar, né? Mostrando aí que o seu peixe tem qualidade, tem potencial. Você vai trabalhar uma série de coisas, inclusive o marketing, para ajudar você a ter essa positividade, essa margem bruta, elevar ela, tá certo?
Bom, o que a gente chama de margem líquida é o resultado da subtração da sua receita bruta com seu gasto operacional total, tá? Então, isso aí é a margem líquida. Então, ela pode ser positiva quando o seu resultado bruto é maior daqueles gastos lá operacional total, então ele vai, de certa maneira, aí, zerar, só que você só vai ver isso ao médio a longo prazo, porque equipamentos podem quebrar, tem a manutenção, né? E aí você só vai observar isso depois, tá? Médio a longo prazo. Os desembolsos realizados são pagos, o produtor é remunerado, tudo positivo. E há ainda um montante que vai ajudar a cobrir os custos com as depreciações, ou seja, os estabelecimentos ficam velhos, tomada para trocar lâmpada, né? Então você vai ter aí que incluir, né, nesse seu lucro, esses valores aí também, né? Um pouquinho, pode ser centavos, mas que vão ajudar aí depois com os custos das depreciações. Bom, quando você tem a margem já líquida negativa, não é bom, né, gente? Porque você tem aí, né, um resultado, né, da sua receita bruta abaixo do que você, né, pensou, guardou ali dinheiro ali para os custos operacionais totais, tá? Bom, nesse caso, a atividade pode não remunerar o produtor, pode deixar de pagar, tá? O salário, isso é péssimo, né? Parte ou a totalidade dos custos com as depreciações, e aí a gente não tem, né, o que fazer, vai realmente ter um processo de descapitalização, tá? Que a gente vai chamar aí. Está tirando capital ali, não está tendo ali a margem líquida para fazer nem mesmo essa condição, trazer essa condição para positiva, tá? É isso. E aí, o lucro, né, a gente pode resumir, que é o resultado, né, dessa receita bruta, né? Então, a gente tem lá receita bruta e o quanto você vai ter de custo, tá? A gente quer que isso seja alto, ou esse lucro seja bom, né? Por quê? Porque você fica com o resultado dessa operação inferior a zero, né? O L que a gente fala menor que zero, né? O lucro menor que zero, e aí ele é denominado, que a gente vai dizer aí, de prejuízo, tá? Bom, se houver o lucro menor que zero, é prejuízo, mas se o lucro for maior que zero, né? Essa subtração aí for maior, vai concluir que o produtor ele está fazendo tudo certinho, ele alocou os recursos, está na atividade correta, está tendo maior rendimento, está tendo crescimento, está colocando o dinheiro ali, por exemplo, para render, para não ficar parado, tá? Vejam, vai conseguir expandir o negócio, vai conseguir olhar mais adiante, né? Colocando novos equipamentos, abrindo muitas vezes novos viveiros ou tanques, tá? E se a receita bruta for igual, tá? Isso vai significar que a gente tenha um lucro normal, que a gente diz, tá? Não vai ter negativo, não vai ser negativo, também não vai ser positivo. A gente tem uma atividade, né? É uma atividade como outra qualquer, a gente tem uma atividade estabilizada, não cresce o empreendimento, não gera mais recursos para melhorias, fica naquilo. Mas eu tenho também, isso é bom, isso é uma coisa boa. O que é ruim é quando você tem um lucro
lá embaixo, né? Você tem aí uma situação terrível de prejuízo, tá? Onde tem o produtor vai ganhar no mínimo aí, minimamente, e muitas vezes ele para até de pagar e opta para outro emprego, ele não ganha nada, tá? E aí nesse caso a gente tem aí, né, a piscicultura como atividade alternativa, muitas vezes gerando maiores rendimentos, tá? Mas a gente vai ressaltar aqui que o produtor, ele deve avaliar muito bem, né, essa margem de lucro dele, tá? Porque ele avaliando bem, ele vai avaliar a margem de lucro da atividade antes de tomar qualquer decisão de negócio, né? Então, vejam, a importância desse estudo prévio aí, tá? É importantíssimo. Aqui vocês estão vendo aí as escalas dos custos de produção e as diferentes situações econômico-financeiras, tá? Então, aqui no componente I aqui, né, é o lucro supernormal econômico, a gente vê no 2, um lucro normal, não é o super normal. No 3, a gente vê a perdão, o 3 eu pulei aqui, ó. Um lucro supernormal, o 2 é o lucro normal, o 3 é o processo de descapitalização, não errei não, descapitalização, olha lá, a gente olha aqui, né, custo total, operacional efetivo, e no item 4 aqui, tá acima aqui, ó, né, passando aqui, né, dessa linha lá da receita bruta, acima, aí a gente tem uma atividade subsidiada, você tem que colocar dinheiro ali, você não está tendo um retorno, tá? Esse retorno é rápido, gente, uma vez que você faça um planejamento correto, tá bom? Cadeia produtiva, vamos entender a cadeia produtiva comercial e as tendências. A gente está vendo aqui, por exemplo, a cadeia produtiva, ela vai, né, iniciar com uma projeção aí, né, dos insumos que serão necessários para aquela cadeia, daquela produção. E uma vez que você já saiba, né, o que o seu peixe vai consumir, você já vai fazer aí uma projeção, né, de quanto vai gastar. Qual é a ração balanceada? É uma ração para levino, para jovem, para adulto? Quais os medicamentos que eu tenho que ter aqui, né? Quais as vacinas que vão me ajudar? Gente, muita coisa para ser feita, eu sei, mas é só ter aí uma equipe certa, uma consultoria correta para que você possa atuar como médico veterinário, ajudando, né, favorecendo, muitas vezes ele se torna um gerente, né, dentro desse estabelecimento, dessa piscicultura, e ele tem que, muitas vezes, adotar algumas formas mais eficientes, como, por exemplo, monitorar a qualidade de água remota, colocar automação, para diminuir o custo aí de pagar um técnico, alguma coisa assim, né? Um pessoal para fazer isso, mas você tem que incluir a manutenção desse equipamento na jogada, né? Tem que incluir aí que vai chegar um momento que vai ser necessário fazer a reposição de peças, tá? Bom, vocês estão vendo até uma figura aí, né, de locais, né, para armazenar essa ração aí, né, em cima de vários pallets aí. E a gente sabe que os insumos, né, entra a ração aí como insumo, é crucial para fazer né, o melhor desempenho do peixe, ter o melhor desempenho do peixe. Então,
ter esses insumos é muito importante, de boa qualidade, balanceada, porque você vai guardar as coisas, vai reduzir o custo de ficar comprando novas rações, porque a gente tem a relação da ração também com as safras, né? A gente tem que acompanhar as safras, né? Como que está o preço do trigo, o preço do milho, o preço da soja. É isso aí, gente. Então, né, a ração, a produção da ração também vai estar relacionada às safras anuais. É, é muito importante você estudar e a fundo, tá? Na piscicultura, abordamos aí itens, né, como a ração, como eu dei esse exemplo, e eu ia falar uma palavra, eu esqueci. Esse jeitinho de você, né, querer entender como está funcionando o mercado, né? Não é jeitinho, eu esqueci o nome que eu ia falar. Mas é você tá atenado, tá sempre em busca, né, de informações para o seu negócio. E você pode gerenciar isso junto com o proprietário do negócio. Ou você abrir um negócio, eu sempre falo isso, né? Muitos aí são os próprios médicos, né, veterinários que embarcam nessa atividade, tá? Bom, olha lá, o processo de cultivo e manejo, vocês estão vendo aí tanques, viveiros, né? Sistema viveiros escavados, vocês estão vendo aí o sistema de recirculação, que é o chamado RAS, aonde você tem aí todo um controle, né? Lembra, qualidade da água, o peixe depende para sobreviver, tá? É claro que vai estar ligado uma baixa qualidade de água, vai começar a ter aí a redução da conversão alimentar, vai causar estresse, tá? Um monte de coisa que vai perder e vai trazer doenças. Então, a água é importante. Vocês já sabem disso, né? Bom, agora aqui é o processamento que a gente chama de agregar valor ao produto. Então, você está fazendo toda a fase de cultivo, engorda. E aí vai chegar um momento que o pescado está pronto, né? Aquele peixe já está pronto para o abate. Então, essa outra etapa, muitas vezes a pessoa não tem, dentro da estrutura dela, ela não tem um local para fazer o abate, a filetagem, a limpeza, para agregar valor ao produto final. Não tem. Mas isso não significa que ela não possa abrir, fazer um paralelo, ou até mesmo fazer essa parceria, já fornecer o pescado para essas empresas, vamos dizer assim, esse negócio já aí está, né, preparando o produto. A gente tem aí, desculpem, gente, a gente tem aí produtos prontos para consumo, que vai aumentar a competitividade no mercado também, tá? Eu estou lendo aqui, né, os filés, postas, produtos que já estão lá empacotadinho, tudo bonitinho, né? Desviscerar, não tem as vistas, tá tudo direitinho, limpinho, sem. É muito bom, né? É muito bom, só que tem um custo para isso, né? Já está sem cabeça, já está com um filezinho sem, né? Todo limpinho, sem escama, sem pele, muitas vezes vende sem a pele, com pele, e é uma conveniência, né? Estava vendo que em alguns estados tem até esses caminhões, né? Todos já preparados, né? Eles vão parando de bairro para ofertar aí peixes, né? É o caminhão do peixe. Eu vi em Itajaí, né? Acho que em Itajaí, eu acho que eu vi essa notícia em Itajaí. Essa aí já é a parte final da cadeia, né? Onde a gente tem
toda uma logística de transporte do pescado que é, de certa maneira, cuidadosa, né? Esse caminhão aí, ele tem que ser refrigerado, tá? Esse caso aí desse transporte, ele funciona meio como um transporte e, ao mesmo tempo, um local, né? Como que é? Não tem o food truck? Já ouviram falar, né? Que a comida ali, esse é que funciona também. Eles vão parando e as pessoas vão comprando, tá? Abrem aí esse caminhão e vão vender. Não sei se tem na sua cidade. Tem na sua cidade? Aqui na minha cidade, aqui em São Paulo, não temos, tá? A gente não vê isso. Em algumas cidades devem ter isso, não sei, né? Bom, a qualidade do armazenamento e a eficiência na distribuição vai ser essencial para que a gente tenha o produto sempre fresquinho, não, né, não se deteriore. A gente sabe que o pescado ele se deteriora rapidamente por causa dos níveis de fosfato que ele tem. Então, é muito fácil contaminar por bactérias, né, patogênicas, então a gente não quer que isso aconteça. Então, essa parte de distribuição e comercialização também embute aí um valor aí no seu pescado, no peixe. Então, a gente tem aí, por exemplo, né, já o produto, né, agregado um certo valor, já pronto para o consumidor aí, né? Estão olhando aí? Não estou fazendo propaganda, não, só estou mostrando para vocês como que é apresentado no final a parte, né, agregada, né, dando aquele produto um outro valor, uma outra posição aí no consumo final, tá? Bom, aqui mostrando para vocês aquele processo do RAS, né, que é o Sistema de Recirculação de Água. Vocês estão vendo que esse sistema ele vai permitir que a água seja reutilizada, tá? No próprio tanque e vai reduzir o abastecimento gerado, né? O afluente, aquele recurso hídrico que está sendo necessário, a gente vai utilizar, mas vai recircular aquela água. E também a gente não vai descartar, não vai fazer o despejo de efluente como a gente costuma fazer, né, direto para os rios, para os lagos, tá? Então, mas assim, na minha opinião, esse tipo de criação, né, a gente não pode colocar o policultivo, na minha opinião, tá? Vários peixes ali. Muitas vezes o tanque, né, ele vai ser circular normalmente. A gente tem a captação da água, a entrada da água, a gente tem também a saída da água, só que tudo isso vai ser um processo circular, onde vai ter o momento de retirada do sólido, o momento de tratamento da amônia, que o peixe libera pelas brânquias, vocês sabem, né? Então, tem a parte da decomposição bacteriana, o ciclo do nitrogênio tem que ser convertido, temos que quebrar isso daí, né? A amônia não pode, ela é tóxica. E a gente tem também toda a fase da troca gasosa, a remoção do CO2 também, proveniente da respiração dos peixes, né? E também a gente tem que colocar oxigênio, porque é o oxigênio que vai manter também o peixe, né, vivo, fazendo todo o processo celular, bioquimicamente, né? Então, e liberando, e vai ao ciclo, liberando CO2, tá? Já então, nesse tipo de sistema, né, o processo tem essas etapas, filtração, que a gente chama de filtração biológica, filtração mecânica e as trocas gasosas também, tá bom? Bom, lembram que eu já tinha falado para vocês do policultivo? Então, o policultivo você vai ter diferentes espécies, tá? Aproveitando naquele mesmo espaço.
E aí o piscicultor vai escolher como que ele quer fazer, como que ele quer trabalhar, tá? As espécies diferentes, quando é pólen, vai ter hábitos alimentares diferentes, tá? Ela pode ajudar a equilibrar o ambiente, muitas vezes? Pode, porque aí, muitas vezes, ela vai predar outra espécie. Então, você não vai toda hora ter que colocar ração, tá? E nem gastar com insumo. Então, se você tem um policultivo onde vai ter peixes carnívoros que são, né, importantes ali no seu negócio, você coloca peixes ali, né, herbívoros ou onívoros que convivem ali, esse sistema de predação vai acontecer mesmo, são carnívoros, mas você diminui aí o fornecimento, né, de ração, né? Mas aí você tem que saber que aquilo ali tem que manter, né, toda a qualidade da água favorável para as duas espécies conviver ali também, e as necessidades de cada uma, tá? Então, aqui vocês estão vendo aí o reaproveitamento aí dos resíduos para produção de biofertilizantes, e essa questão aí do uso do sistema de recirculação para outras atividades também, tá? Isso está sendo muito requisitada, está sendo crescente preocupação, né? O que vai ser feito com aquele efluente, tá? Vai ter esse manejo visando a sustentabilidade, visando as próximas gerações, e você tem aí certificações ambientais que vão te ajudar também nesse sentido, né? ISO 14000 do meio ambiente, então você pode buscar junto aí com o gestor, você trabalhando no sentido de ver que essas práticas, né, até mesmo as certificações serão exigidas para exportar o pescado. Então, dependendo da empresa que vai comprar, uma empresa americana, uma empresa canadense, vai exigir determinadas certificações daquele ambiente, e o ambiente vai ter que prever isso, esse manejo, né, sustentável. Novas tecnologias trabalhando aí, como a questão sensorial, né, você em casa ou no seu escritório, né, pode estar vendo aí no celular como que está o seu viveiro, aquele seu tanque-rede ali, olha lá, colocando, aqui a gente vê, né, um aparelho aí automatizado aí de alimento, vai distribuir ração no horário correto, quantidade correta, né? Lógico que tem que ficar de olho, né, para ver também se está fazendo isso, se o equipamento não deu tilt lá, não deu algum erro lá, né? Reparem aqui nessa foto, eles colocaram até redinha aqui em cima para evitar aí predadores, algumas aves aí, né? Eles colocaram aqui uma rede. Aqui é um multiparâmetro, né? Com vários eletrodos aqui dentro, e aqui, ó, tem até Embrapa, acho que é Embrapa, está escrito aqui, não sei. Um programa que está vendo tudo, né? Que está acontecendo aqui. Eu já vi estações aqui também no meio da água, aqui, estações de monitoramento. Uma pequena balsa no meio aqui fazendo monitoramento. Bom, além disso, a gente tem muita coisa acontecendo. O e-commerce e plataformas digitais, né? Que vai estar ligando aí o consumidor diretamente com o produtor e os comerciantes também com o produtor, tá? Como que você olha, você põe na internet, você vai achar. Inclusive, se eu posso comprar peixes de aquário, peixes, né? Entrando lá no site, lá fazendo muitas vezes aí
tudo digital, tá? E aí você vê, né? Olha só, como os peixes são embalados, eles explicam, como cuidamos da saúde dos nossos dos peixes que vão chegar até você, política de garantia de saúde, tá vendo? Essa questão ética, né? Do cuidado com o pescado, né? Respeitando, né? O animal. E acabou. Eita, gente. Ô, pessoal, ô, meus queridos, deixa eu fechar aqui para a apresentação. Quero agradecer a todos e eu mando aqui todo o meu coração um forte abraço em cada um, tá? Fiquem com Deus, termine aí, tá? E essa é a noção aí da nossa psicultura aí, tá? Estou à disposição de vocês. Fica aí o meu sincero agradecimento. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.